Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje, irmãos, encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 8, que nos diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. O tema, irmãos, sabedoria e ciência. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 3, que traz por título Dons de Revelação. Pois bem, irmãos, o segundo tópico da nossa lição, que tem por título Dom de Ciência, sobre este assunto, Champlin disse o seguinte: esse é o dom principal do mestre, daquele que recebeu de Deus maior dose do conhecimento espiritual que o normal, e como deve ele transmitir tal conhecimento. Ou seja, esse dom é aquela ferramenta que Deus vai colocar na vida daqueles que vão trabalhar com o ensino da palavra, daqueles que vão ensinar o povo de Deus as maravilhas da palavra de Deus e o grande impacto que ela pode causar na vida daqueles que confiam no Senhor, o quanto ela pode nortear o nosso caminho. O primeiro ponto, irmãos, tem por título o que é? E o comentarista nos diz o seguinte: este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. Ou seja, durante o período em que a palavra de Deus estava sendo escrita por diversos homens, em diversos lugares, em tempos completamente diferentes, em realidades completamente diferentes, foi o Espírito Santo quem iluminou a mente, o coração desses homens, para que eles falassem segundo Deus, falassem aquilo que Deus queria falar com a humanidade. E ainda mais, escrevessem. Por isso, o Senhor vai dar diversas ordens acerca de escrever a sua palavra. Escreve no livro, registra no livro. Nós vamos ver isso sendo dito a Jeremias, nós vamos ver isso sendo dito a João na ilha de Patmos. Sempre essa necessidade de registrar, essa necessidade de escrever para que isso seja transmitido às gerações futuras. E hoje nós entendemos a razão disso. A razão é que hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Ela completa, e é esta palavra que nós estudamos e é esta palavra quem nos orienta, quem nos conduz neste mundo. Quando nós olhamos para o termo, irmãos, palavra de ciência, acerca de palavra, Champlin diz o seguinte: no grego, encontramos aqui a palavra logos, que indica poder da transmissão de ideias, de comunicar o poder conferido. O termo grego logos, com frequência, significa razão, mas, neste caso, a referência indica comunicação de uma linguagem espiritual, ou seja, aquela forma de discurso que entrega uma mensagem espiritual. Ou seja, irmãos, para escrever a palavra de Deus necessitou da iluminação, e isso nós conhecemos hoje como palavra de ciência, palavra de conhecimento. Para ensinarmos hoje esta palavra, a palavra que foi escrita, a Bíblia Sagrada, para nós ensinarmos hoje a mensagem de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar aos corações dos homens, nós necessitamos também desse dom. Esse dom se faz necessário também para aqueles que trabalham com o ensino desta palavra. Nós podemos observar, irmãos, que no mundo em que vivemos, para que alguém seja capacitado para ensinar ou para desempenhar determinada profissão, essa pessoa necessita de capacitação na área em que ela quer trabalhar. Podemos observar, por exemplo, um médico. O médico ele é chamado de doutor por causa da especificação em que ele se forma. Por exemplo, um cardiologista é alguém que conhece tudo sobre coração.
E por causa dessa capacidade, isso lhe dá o direito, isso lhe dá as condições de exercer a profissão e trabalhar sobre este órgão. Da mesma forma, para ensinar a palavra de Deus, nós necessitamos de capacitação. E observe bem, por mais que nós estudemos, por mais que a gente estude a palavra de Deus aqui, segundo o nosso conhecimento, porque nós estudamos a língua portuguesa, por mais que nós nos formemos em cursos teológicos e frequentemos faculdades e frequentemos cursos de pós-graduação e até doutorados, mestrados e doutorados, nada substitui o dom que o Senhor nos entrega para fazer a obra dele. Se nós não tivermos esse dom para ensinar a palavra de Deus, nós podemos até dar uma boa palestra, mas vai faltar a vida que a mensagem de Deus requer, porque vai faltar a revelação da palavra de Deus. No segundo tópico, que traz por título Sua Função, o comentarista diz o seguinte: a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Ou seja, a forma de a igreja se manter saudável, Deus opera através do ensino da sua palavra, que é isso que nós estamos fazendo aqui, que é o estudo metódico, que é o estudo compromissado com aquilo que a Bíblia quer falar, não alguém querendo usar a Bíblia para falar aquilo que ele quer falar, mas é estar aqui para estudar segundo a palavra de Deus e não usar a palavra de Deus para afirmar coisas que a gente já pensa, coisas que a gente já acredita, mas de corações abertos, de mente limpa, aprender diretamente com a palavra de Deus, tendo o Espírito Santo como nosso orientador, como nosso Senhor, como nosso guia no estudo da palavra de Deus. É o único livro que nós temos o autor para nos ajudar, para nos auxiliar no entendimento dessa palavra. E ainda mais, quando estivermos pregando, ele está conosco e nós temos a oportunidade de que, se abrirmos o nosso coração para ele, ele falar através de nós. A isso é dado o nome de dom de ciência. Champlin ainda diz o seguinte: a sabedoria fala sobre aquele discernimento que nos vem do alto. O conhecimento, embora não lhe falte discernimento dessa natureza, se refere principalmente àquilo que é aprendido, adquirido e então transmitido. Mas, embora aqui, a própria aquisição e o seu modo de transmissão são conferidos conforme o Espírito Santo deseja. Ou seja, tanto o aprendizado, tanto nós estudarmos e aprendermos esta palavra conforme o Espírito Santo quer, e isso se faz através de oração, isso se faz através de meditação, isso se faz através de pesquisa. O quanto nós levamos a sério e quanto nós nos empenhamos em aprender a palavra de Deus, quanto na transmissão dessa mensagem, ou seja, quando nós estivermos pregando uma mensagem eloquente ou ensinando na escola bíblica dominical ou um culto de ensino. Em qualquer uma dessas circunstâncias onde nós temos a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, o Espírito Santo também estará atuando para que não seja falado aquilo segundo o nosso coração, mas seja segundo a vontade dele, aquilo que ele quer falar com a sua igreja, aquilo que ele deseja falar com o seu povo. Lembremos sempre, irmãos, que nós temos em mãos uma palavra viva. Ela não muda, mas ela é sempre nova. E por ser sempre nova, ela está sempre atuante e atual, falando nos corações daquelas pessoas que estão vivendo a realidade das suas vidas naquele momento, pelo que elas estão passando. E o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos orientará a falar diretamente a esses corações. Dom de conhecimento.
palavra de conhecimento, palavra de ciência. Em Mateus capítulo 7, versículo 29, o escritor nos diz que o povo ficava admirado por ver que Jesus não ensinava igual aos escribas, igual aos fariseus, que Jesus ensinava com autoridade. A forma dele ensinar transmitia confiança. E é isso que esse dom produz em nós. É isso que esse dom vai produzir em você quando você estiver à frente da sua classe. É isso que esse dom vai produzir em você quando você estiver diante da igreja para falar da palavra de Deus. É isso que esse dom vai fazer em você quando você estiver diante daqueles que pedirem a razão da sua fé. Deus falará através de você. E todos que estiverem à sua volta ouvirão a palavra de Deus, vinda dos seus lábios, mas diretamente do coração de Deus. Meus irmãos, que haja responsabilidade da nossa parte, para que nós entendamos que nós não estamos fazendo uma obra qualquer. Nós estamos a serviço de Deus. Nós estamos a serviço do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor desta obra e nós somos seus servos. Nós somos aqueles que fazemos a sua obra. Nós somos aqueles que estamos a seu serviço. E assim sendo, nós temos a obrigação de seguir a orientação dele, para que a obra de Deus seja feita e feita de uma forma completa, com a presença do Espírito Santo, para que vidas sejam alcançadas e sejam transformadas. São homens e mulheres transformados pelo poder da palavra de Deus, levando esta palavra para transformar outras vidas, que juntos iremos para o céu de glória. Amém? Que Deus vos abençoe. Que este dia seja um dia glorioso, seja um dia iluminado para a glória de Deus. Fiquem em paz.